Então, eles nos levam aos poucos a um processo de amadurecimento que passa da dependência para independência. Então, quando a gente entra numa instituição, aos novos que estão aqui presentes, né, nós passamos por um processo de amadurecimento. Cada instituição segue de uma forma de trabalho. Cada instituição possui um PPP. Né? Então, quando a gente entra, a gente tem que ser capacitado, nós temos que saber as regras desse PPP, para que a gente consiga se adequar a esse PPP, que ninguém se torna independente dentro de uma instituição sem seguir os parâmetros estabelecidos por essa instituição, né? Ninguém se manda aqui, né? Eu tenho que produzir independência no meu setor, logicamente respeitando as regras dessa instituição, a missão, a visão, os valores, que é algo que a gente vem há muito tempo pregando, colocando em todos os lugares aqui do colégio, para que todos tenham bastante interiorizado quais são os nossos parâmetros para que a gente consiga agir da melhor forma possível, né? Então todos estão cientes disso. Então, a partir do momento que a gente conceitua o hábito, né, é importante colocar que o hábito é um conjunto de fatores. É o conhecimento, a capacidade e a vontade. Então, o conhecimento eu adquiro através do quê? Da capacitação, né? Quando a gente participa de uma capacitação, a gente consegue adquirir conhecimento. A prática me dá conhecimento também. Muitas vezes eu me deparo com pessoas que não têm determinada formação, mas no cotidiano, a prática desenvolveu esse conhecimento. E às vezes elas sabem muito mais do que a gente que estudou aqui, que é o conhecimento, e não colocou em prática, né? Então, o conhecimento é formado tanto pela prática quanto através do estudo, da capacitação. Bom, a capacidade nada mais são do que as nossas habilidades, né? Então, quando a gente tem habilidades, nós temos capacidade de executar determinada ação. E a nossa vontade, ela se dá através da nossa proatividade, né? O nosso incentivo, como diz a nossa diretora Rosemary, né? Nada mais é do que a nossa determinação de realizar determinada ação. Então, esse conjunto de fatores forma o hábito. Bom, essa é a citação do Aristóteles, né? E quem somos nós para contestá-la, né? Bom, seguindo em frente, eu acho que eu passei. O conceito de eficácia. Bom, de acordo com Stephen Covey, né? A eficácia é justamente aquele ser que consegue otimizar os recursos que possui para conseguir potencializar os resultados. Então, uma vez que eu ajo com eficácia, eu tenho um trabalho de menos tempo, se torna menos árduo, né? Menos esforço e resultados melhores. Isso é eficácia. E o nosso objetivo aqui, quando a gente fala sobre excelência, se tornar uma pessoa altamente eficaz, muitas pessoas podem achar, como será? O meu setor é isso? Em todos os setores. Todo mundo tem que seguir hábitos que nos promovam e nos tornem pessoas altamente eficazes. Todo mundo. Seja qual for o setor. Ou, pensando adiante na nossa vida pessoal, nós temos que nos tornarmos cada vez melhores, né? Como o seu Luiz falou, né? Que nós, às vezes, se a gente não está bem, a gente não consegue executar bem o trabalho. Mas é justamente isso que a gente está colocando aqui. Que a gente tem que mudar os nossos hábitos, porque se eu estou bem, eu vou ficar melhor ainda. E se eu não estou bem, eu vou conseguir ficar bem e daqui a pouco melhor ainda. Né? Esse é o objetivo do trabalho, de estabelecer novos hábitos e conseguir atingir a eficiência, né? De fato. Bom, esse aqui já está colocado, só vir para o lado. Então, esse processo de amadurecimento, que nós colocamos inicialmente, ele tem como objetivo promover a interdependência. E aí, como a gente conceitua os 3 passos, tá? O exemplo daquele que entrou agora na instituição, né? Logicamente, ele vai entrar extremamente dependente. Dependente do coordenador, que vai dar a orientação, dependente do setor administrativo, que vai orientar as regras, os direitos, os benefícios, porque toda instituição tem as suas regras e os seus benefícios, né? Então, após esse processo de
de amadurecimento, o profissional com o tempo, né, ele vai conseguir se tornar independente dentro do setor dele. Logicamente, independente dentro do processo de regras e valores da instituição, né? E aí, nós vamos conquistar a tão almejada interdependência. A interdependência nada mais é do que uma equipe com harmonia, com sinergia, em que cada ser está ciente da sua função. Ninguém precisa me dizer o que eu tenho que fazer, eu sei, está interiorizado, eu já sei que eu tenho que fazer o meu melhor, né? Então, a partir do momento que todos já estiverem com esse objetivo bem definido, a gente vai conseguir trabalhar como uma orquestra, né? E promover espetáculos belíssimos, porque todos vão estar nessa sinergia, nessa harmonia, cada um vai ter ciência da sua função e da sua importância dentro desse processo de trabalho. E é por isso que a gente sempre finaliza falando que vocês são substituíveis. E eu falei com uma professora na semana passada, e eu falei isso novamente. Vocês são substituíveis, porque ninguém vai entrar aqui sendo igual a vocês. Logicamente, isso é até o título do livro do Augusto Cury, né? Cada ser é única, né? Então, a partir do momento que a gente tem consciência do nós, porque não sou eu que faço esse encontro ser maravilhoso, são nós fazemos, nós juntos promovemos um encontro maravilhoso em que nós trocamos e nós saímos melhores daqui. Então, nada é possível somente com uma pessoa, né? Bom, para ilustrar um pouco o que eu estou falando do processo de interdependência, objetivamente, eu apresento aqui a fábula do ovo de ouro, né? Os ovos de ouro. E aí todo mundo com certeza já conhece essa historinha, né? Tá. Então, na fábula de ovos de ouro, né? Ela coloca um fazendeiro extremamente pobre. E esse fazendeiro um dia se deparou com um ovo que ele desconfiou. Ele primeiramente questionou, né, do que seria feito, e aí, posteriormente, ele constatou que esse ovo era feito de ouro maciço. E aí, o fazendeiro foi lá, comercializou, e dia a dia, essa galinha colocou um ovo. O fazendeiro, logicamente, ganhou muito dinheiro, poder, e junto com isso, porque ele não tinha ainda preparo para lidar com essa situação, veio a cobiça, a impaciência. E aí o fazendeiro resolveu que não tinha mais o que esperar. Ele ia abrir logo a galinha, pegar todos os ovos que estavam ali dentro e ia acabar já com a espera, com a impaciência, com a ansiedade, e ia ficar rico de uma vez. E aí o que não aconteceu, né? Por infortúnio dele, né? Ao matar a galinha, abrir a galinha, ele não encontrou uma caixa de ovos de ouro, né? Pelo contrário, ele não encontrou nada, porque a galinha tinha que passar por um processo de um dia para dar um ovo de ouro no dia seguinte. Então, essa impaciência, né, ela quebrou o processo de interdependência, porque o ovo dependia da galinha, e a galinha dependia também do seu dono, e, consequentemente, o dono também dependia do ovo e da galinha para ter uma vida mais confortável. Então, o processo de interdependência aí foi quebrado por um hábito extremamente negativo. Então, o que fica aqui muito claro, né, que no processo de interdependência, né, nós precisamos adquirir a nossa independência para conseguirmos, de fato, aplicar o processo de interdependência. Somente quando a gente tem ciência de tudo que a gente tem que fazer da melhor forma possível e realmente, todos os dias tentar aplicar ferramentas para que a gente consiga se superar diariamente, aí sim nós teremos um processo de interdependência que vai promover a excelência e vai nos tornar em pessoas altamente eficazes. Então, aqui claramente o Stephen Covey ele coloca aqui: sem as partes não pode haver o todo, e sem o todo, o centro de parte não tem sentido. Bom, aqui o Stephen Covey ele coloca algumas questões sobre a interdependência, né? E eu já até expulso a vocês, né, que é justamente que um ser que não tem dependência, ele não consegue promover interdependência dentro do setor dele, né? Um exemplo que nós vivenciamos foi o
estou aqui, é o meu 6º ano de trabalho aqui dentro do colégio. E aí eu acompanhei durante esses